doença de Parkinson e saúde mental. Em homenagem ao mês Setembro Amarelo, eu quero falar um pouco mais sobre essa associação. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a importância de abordar esse tema, por que esses dois assuntos estão tão relacionados, e no finalzinho eu vou falar sobre dicas, sobre formas que pessoas com doença de Parkinson têm para cuidar da sua saúde mental. Vamos começar pelo começo. Receber um diagnóstico de doença de Parkinson. Não existe ninguém no planeta que ficou tranquilo, sossegado ao receber o diagnóstico de uma doença de Parkinson. Eu falo muito aqui sobre como a doença de Parkinson tem tratamento, como não é o fim da linha, mas é claro, evidentemente, que não é uma notícia boa por si só. E o fato de uma pessoa que começa com sintomas receber pela primeira vez esse diagnóstico, eu falo com os meus pacientes que é como se alguém tivesse jogado uma bigorna na cabeça daquela pessoa. Sabe a bigorna do desenho animado? Que o personagem tá andando, cai uma bigorna na cabeça dele? É parecido, porque de uma hora para outra, a pessoa recebe uma notícia dessa e parece que o chão dela some. Parece que tudo que ela conhecia passa a não ter muito mais sentido. Existe, claro, um impacto muito grande na saúde mental só pelo fato da pessoa receber o diagnóstico de doença de Parkinson. E esse é o impacto que, invariavelmente em todas as pessoas, a pessoa vai precisar de um tempo para processar essa informação. É como se fosse um tempo de luto. Quando a gente perde um ente querido, a gente tem um tempo de luto que é natural. É um tempo que o nosso cérebro tem para processar aquela informação de uma notícia ruim. Para o diagnóstico de doença de Parkinson, esse processo é muito semelhante. Então é como se a pessoa estivesse se despedindo daquela noção antiga que ela tinha de si mesma para abordar uma noção nova, o que envolve um processo de luto. Esse processo envolve tempo e esse processo precisa ser respeitado, tanto pelas pessoas que convivem com o paciente, quanto pelo próprio paciente em si. Não adianta a gente querer forçar ficar bem logo depois de um diagnóstico desse. Não adianta a gente querer acelerar esse processo, porque senão esses sentimentos vão ficar enterrados e vão, com o tempo, atrapalhar no tratamento desse paciente e na aceitação que esse paciente tem em relação ao próprio diagnóstico. Outro ponto muito importante é a segurança naquele diagnóstico. Se a pessoa recebe o diagnóstico de doença de Parkinson, mas ela não confiou no médico que deu aquele diagnóstico, ou o médico não explicou as coisas direito, é muito possível que a pessoa evite até mesmo entrar nesse processo de aceitação. Porque ela fica se questionando, mas será que o diagnóstico está certo? Mas será que é isso mesmo? Será que eu não vou passar por todo esse sofrimento e no final descobrir que é outra coisa? Então, claro, evidente, é muito importante que a pessoa e a família tenham confiança no diagnóstico. Então, se o paciente recebe um diagnóstico de doença de Parkinson de um profissional e não tem essa segurança, não se sente seguro, o profissional não explicou direito as coisas para ele, é importante procurar uma segunda opinião, de preferência em um neurologista especialista. Outra questão muito importante são os diagnósticos psiquiátricos de ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão são duas doenças psiquiátricas extremamente comuns na nossa população e cada vez mais comuns no nosso meio. Mas, apesar de serem doenças comuns, pessoas com doença de Parkinson têm um risco aumentado de ter ansiedade e depressão, até mesmo antes de iniciarem os sintomas da doença, portanto, até mesmo antes de receberem um diagnóstico. Por isso, é importante a gente lembrar que ansiedade e depressão são questões intrínsecas da patologia da doença de Parkinson. Não são só uma reação a receber um diagnóstico desses. Claro que apesar do risco de ansiedade e depressão ser maior em pessoas com doença de Parkinson do que naquelas que não têm doença de Parkinson, não são 100% dos pacientes com doença de Parkinson que terão esses problemas. Mas a gente sabendo desse risco aumentado, é muito importante a gente sempre avaliar o paciente em relação à ansiedade e à depressão, porque sem um diagnóstico correto, não há tratamento correto. E saúde mental afetada, saúde mental ruim, saúde mental doente é extremamente impactante para quem tem doença de Parkinson por dois motivos. O primeiro é um impacto muito mais direto e quem tem doença de Parkinson já deve ter notado isso.
Os sintomas principais da doença de Parkinson, que nós chamamos de parkinsonismo, que são lentidão de movimentos, rigidez articular e tremor de repouso, eles são diretamente relacionados ao estado de espírito da pessoa. Como assim? Eles existem, claro, porque a pessoa tem doença de Parkinson, eles vão sempre existir. Vão ser aliviados pela medicação, mas no fundo vão sempre existir. Mas se a pessoa com doença de Parkinson está num momento tenso, num momento em que ela está ansiosa, preocupada, eu sempre dou esse exemplo, assim, acabou de bater o carro, tem que sair do carro para conversar com quem está na frente ou com quem está atrás que bateu na pessoa. Então, naquele momento de ansiedade, de adrenalina alta, os sintomas estarão mais aflorados. Não quer dizer que a doença vai avançar mais rápido, mas naquele momento os sintomas vão estar mais graves e, claro, vão prejudicar mais o paciente. Agora você imagina alguém vivendo com ansiedade e com depressão. É como se a pessoa estivesse nesse estado de nervos, digamos assim, grande parte do seu dia, grande parte da sua semana. Portanto, isso diretamente vai impactar os sintomas da doença de Parkinson. E aí esses sintomas vão ser mais difíceis de controlar. Talvez as pessoas precisem de doses mais altas de medicação para controlar esses sintomas, no caso de também terem ansiedade e depressão. Outro impacto que a saúde mental tem na doença de Parkinson é um impacto secundário. Se a pessoa tem uma saúde mental ruim, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está deprimida, ela vai se cuidar de uma forma pior. E a gente sabe que o tratamento da doença de Parkinson envolve grande parte de um envolvimento do paciente. O paciente tem que tomar os remédios certos, tem que tomar os remédios certos na hora certa, tem que tomar cuidado com o horário da refeição, tem que fazer exercício, fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia em muitos casos. Como é que a pessoa vai fazer isso se ela fica triste, ansiosa a maior parte do tempo? Outra questão extremamente relevante é tomar cuidado com a saúde mental do cuidador de quem tem doença de Parkinson. Claro que a maioria dos pacientes com doença de Parkinson, durante a maioria do curso da doença, vão ser perfeitamente independentes para fazer suas coisas. Mas talvez, com o passar do tempo, essas pessoas com doença de Parkinson precisem de ajuda. Uma ajuda com alguma coisa de administração do lar, por exemplo, ou até níveis de necessidade um pouco mais avançados. E aí entra sempre um cuidador, que pode ser um membro da família, que pode ser um amigo, um vizinho. Essa pessoa, esse cuidador, tem que lembrar que, se ele não cuidar de si mesmo, ele não vai ter saúde para cuidar da pessoa com Parkinson que precisa dele. Eu sei que às vezes é muito mais fácil falar isso do que fazer, porque às vezes esse cuidador é sozinho, às vezes ele não tem uma rede de apoio, mas é importante a gente tomar esse cuidado. Então, delegar aquilo que você consegue delegar, ter um momento para si, cuidar da sua saúde mental como cuidador, porque senão eu te garanto, vai ter uma hora que você não vai mais conseguir cuidar daquela pessoa com doença de Parkinson e aquela pessoa também não vai cuidar de você. Então vai tudo por água abaixo. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental de quem cuida. Agora vamos falar de tratamentos, de cuidados que a gente pode ter para recuperar a saúde mental de uma pessoa com doença de Parkinson e também para evitar que a saúde mental de uma pessoa com doença de Parkinson piore. Vou dar aqui 4 dicas. A primeira dica é indispensável, é o acompanhamento psicológico, psicólogo com psicóloga. A psicoterapia ou acompanhamento psicológico é extremamente valioso para quem tem doença de Parkinson logo desde o início, porque como eu já falei aqui, a gente tem, assim que a pessoa tem o diagnóstico da doença, um processo de aceitação, um processo de luto. Ninguém melhor do que um profissional treinado em psicologia para guiar o paciente por esse percurso que pode ser tão difícil. Então, sem dúvida nenhuma, a psicoterapia é a minha primeira dica para o cuidado da saúde mental de uma pessoa com doença de Parkinson. A minha segunda dica no cuidado de saúde mental de uma pessoa com Parkinson é a realização de exercício físico. Quem já viu vídeos meus aqui sabe que eu falo bastante de exercício físico em pessoas com doença de Parkinson, exatamente porque é um santo remédio. Não só pelo parkinsonismo em si, pelos sintomas diretos da doença de Parkinson, mas também porque exercício físico é um tratamento comprovado e validado para ansiedade e depressão.
O tipo de exercício aí já vai de acordo com o gosto do freguês. Claro que se a pessoa com doença de Parkinson escolhe um exercício com a qual ela tem uma afinidade, que ela gosta, que ela tem um prazer, esse exercício físico, primeiro que vai trazer mais alegria para ela, segundo que tem mais chance dela ficar fazendo durante um longo período de tempo, porque a dose do exercício importa. Então, quanto mais frequente, ou seja, quanto mais minutos por semana de exercício a pessoa fizer, quanto mais intenso for o exercício, maior a dose de exercício físico. E quanto maior a dose de exercício físico, maior vai ser o benefício, tanto para os sintomas motores da doença de Parkinson, como para a saúde mental. A terceira dica é a pessoa com doença de Parkinson ter um bom ciclo de amizades. Amigos, bons amigos, fazem muita diferença no tratamento de uma pessoa com doença de Parkinson. E eu não digo por uma ajuda física. Vai lá pra mim, pega isso, ou faz aquilo. Não. Eu digo pelo próprio companheirismo. Algumas pessoas queixam-se que os amigos que tinham, quando a pessoa recebeu o diagnóstico, esses amigos fugiram. Faça novos amigos. Encontre uma nova gangue, encontre uma nova rede de apoio, porque ela vai fazer toda a diferença na sua caminhada com doença de Parkinson. E a quarta e última dica para uma boa saúde mental em quem tem doença de Parkinson é um acompanhamento médico de qualidade. Isso por vários motivos. O primeiro motivo é que, se a pessoa está com um médico que conhece aquela doença, que tem bastante experiência em acompanhamento de pessoas com doença de Parkinson, é muito mais provável que esse médico passe informações confiáveis para aquela pessoa. Hoje a gente vive num mundo em que informação é um negócio muito fácil de conseguir, mas nem sempre essa é uma informação de qualidade. E às vezes a pessoa recebe uma informação que é uma informação falsa e que é uma informação que alarma essa pessoa de alguma forma. Hoje mesmo eu respondi uma mensagem para uma paciente que recebeu informação de um outro profissional e que estava completamente desesperada com a informação que ela recebeu, e essa era uma informação falsa. Então ela ficou desesperada à toa. Claro que não foi culpa dela. Foi culpa da informação errada que ela recebeu. Então, ter uma fonte confiável de informações que vai te dar informações individualizadas para o seu caso, ou seja, um médico depois de uma consulta médica, é fundamental para a saúde mental de uma pessoa com doença de Parkinson. Outro ponto é que um bom médico, um bom neurologista, especialista em doença de Parkinson, vai ter esse olhar atento para a saúde mental do paciente com Parkinson e vai, inclusive, indicar tratamentos, até mesmo tratamento com remédios, quando for necessário. É muito importante que a gente dê o devido valor para a saúde mental em uma pessoa com qualquer tipo de doença crônica, entre elas a doença de Parkinson. Isso vai fazer toda a diferença naquilo que a gente de fato quer modificar com o diagnóstico, que é a qualidade de vida dessa pessoa. E aí você já conhecia todas essas curiosidades e nuances sobre a saúde mental em uma pessoa com doença de Parkinson? Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.